Agora eu vou conversar com o tenente do Corpo de Bombeiros de Araçatuba, Rafael Marques. Nós vamos conversar sobre queimadas. Bom dia, tenente, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Tenente, vocês verificaram um aumento no número de queimadas este ano? O aumento do número de queimadas ocorre não só esse ano, mas nessa época do ano ocorre bastante, principalmente devido à baixa umidade relativa do ar e à estiagem. Então a gente nota assim que tem um aumento nessa época do ano. Certo. E quais são os prejuízos aí para a população que as queimadas trazem? Os prejuízos eles vão desde danos materiais até mesmo podendo causar risco de vida às pessoas. Sem contar a fumaça que por vezes nós temos até que fechar, impedir o trânsito em certas rodovias, incomoda bastante fatores respiratórios, que as pessoas vão inalando aquela fumaça, cria aquele desconforto. Então, os prejuízos, a gente pode dizer que existem muitos e fica até difícil de calcular quais seriam. Agora, tenente, o que causa essas queimadas? Porque o que a gente observa é que algumas são acidentais, outras a própria população junta um monte de folha no quintal ou mesmo na frente de casa e coloca fogo, né, para evitar o transtorno de ter que ficar ensacando essas folhagens. Eu gostaria que o senhor explicasse qual a diferença entre uma e outra prática. As queimadas elas podem ocorrer basicamente por 3 fatores. A queimada natural, a acidental e a provocada. Fatores naturais, como eu acabei de dizer, a baixa umidade relativa do ar, a estiagem, provoca aí que a vegetação ela fica aquele, como o pessoal diz, o mato seco. Tá? Então, acaba espontaneamente entrando em combustão devido próprias gotas de orvalho podem funcionar como uma espécie de lupa e ocasionar a queimada. É mais difícil de ocorrer, mas ocorre. A queimada acidental ela acontece quando a pessoa ela joga bituca de cigarro, lixo nas margens das rodovias, pedaços de vidro, plástico, e isso contribui, vai potencializar o calor do sol e provocar a queimada. Então muita gente às vezes fala, não, bituca de cigarro não vai colocar fogo em um pasto enorme. Pode acontecer sim. E o que acontece muito também é o quê? A queimada provocada ou controlada, a pessoa acaba colocando fogo ali, como você mesmo disse, num pouco de folha, ou vai limpar o terreno e põe fogo no mato que está por lá, ou no pasto. E essa queimada, por ela depender também de fatores naturais, principalmente o vento, acaba saindo do controle. Então a pessoa coloca fogo e fala, não, a queimada vai daqui para lá. E muitas vezes o fogo volta, acaba atingindo residências, acaba atingindo áreas que a pessoa não gostaria que atingisse. Ou seja, de controlada ela passa a ser descontrolada. Exatamente. E põe em risco a vida das pessoas, né, tenente? Exatamente. Agora, nesse ano, teve algum episódio que chamou a atenção do senhor em relação a queimadas? Bom, o que chama muito a atenção quanto às queimadas é quando envolve vidas, né? Não só de pessoas quanto de animais. Então, acabou pegando fogo em um pasto e os animais começam a se acuar junto à cerca, acabam se machucando, muitas vezes quebram a cerca e vão atravessar a rodovia para fugir do fogo e pode ocasionar acidentes. Então, o animal atravessando uma rodovia, o veículo pode atropelá-lo e ficar um acidente ainda pior, né? É por essa razão que o número de acidentes em rodovias aumenta nessa época do ano? É difícil de falar que seja por essa razão. Claro, isso aí pode contribuir. Mas contribui, né? Tá? Mas tudo que nós deixamos de tomar alguns cuidados pode contribuir para o número de acidentes. Não só o animal atravessar a pista, mas a queimada de cana ou de qualquer outro tipo de vegetação, a fumaça ela acaba impedindo a visibilidade na pista e também pode contribuir para aumentar o número de acidentes. Agora, tenente, como é que vocês agem em casos de queimadas? Cada caso é um caso, tá? Mas normalmente a gente tenta o quê? Antever a ação do fogo. Então, estudar para onde o fogo está se propagando de acordo com a direção do vento ou outros fatores como a existência de material combustível e a partir daí traçar um plano de ação. Retirar esse material combustível, passar a resfriar a área, fazer aceiros, né? Que seria o quê? Compartimentar esse fogo para evitar que ele continue se propagando. Tá? Então, em áreas muito grandes,
fica difícil de apagar o fogo. O que a gente faz normalmente é o quê? É compartimentar e retirar o material combustível para que o fogo se extingua sozinho naquela região em que ele está. Bem, Tenente, eu agradeço a sua participação aqui no Cidade Aberta. É um assunto que rende bastante, né? Afinal de contas, trata-se de cidadania. Infelizmente, muitas pessoas não a praticam como deveria, mas, de qualquer forma, muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Obrigado, nós que agradecemos e, mais uma vez, colocamos à disposição o Corpo de Bombeiros, a toda a população, pelo telefone 193 e não hesitem em ligar. Qualquer caso de emergência, telefone 193 do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada, Tenente. Bom dia.